Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. Muito obrigada nisso, de verdade. E continuem com a gente, tá? Se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos os nossos vídeos, os nossos episódios, que isso nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E continuando a nossa vista no nosso update, né, de coisas que nós vimos nesse primeiro semestre de 2025, a gente vai falar agora das leituras deste ano. E eu confesso para vocês que esse ano eu tenho ficado muito desatenta com relação às minhas leituras e não me preocupo muito, porque eu falo assim, quando eu faço a lista das leituras do ano, ela é um norte para mim poder fazer as minhas leituras. O que eu não consegui ler, eu leio no ano seguinte. Para mim, eu fico muito tranquila com relação a isso hoje em dia. Eu não me sinto obrigada mais a fazer essa lista de leituras, não. Eu vou fazendo e às vezes naquele momento eu não quero ler aquele livro, eu passo para um outro livro, às vezes um outro livro me chama atenção, eu vou e leio ele também, então não tem o menor problema para mim. E eu quero que você tenha também essa liberdade. Às vezes você não tá legal para ler um livro naquele momento e tá tudo bem, tá? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos as nossas dificuldades e as coisas vão seguindo naturalmente. Então, a leitura não pode ser algo obrigatório na sua vida. Você, tanto para ver filme, para ver uma série, também para ler um livro que está aí no hype da galera, você precisa se sentir confortável para consumir aquele conteúdo, porque senão você consumir aquele conteúdo. Então vamos à lista de algumas das leituras que nós fizemos esse ano, as poucas leituras que nós fizemos até agora. A gente fez muita leitura legal, tá? Mas essas aqui, elas me impressionaram um pouco mais. Então a gente vai trazer para vocês essa lista de leituras das coisas que a gente mais curtiu nesse primeiro semestre de 2025. Essa é a primeira leitura que eu venho trazer aqui para vocês. E eu gostei muito de acompanhar. Era um livro que eu já tinha uma certa curiosidade para acompanhar um certo tempo. Mas chegou um momento que eu falei assim, não, agora é a hora da gente ler esse livro aqui. E nós estamos falando de Tudo é Rio, da autora Carla Madeira. Cara, que livro potente, um livro incômodo, tá? Eu tô arrepiando aqui de lembrar dele. Porque é uma história em que você vê tudo o que acontece na nossa vida cotidiana, tudo o que você vê em jornal, em rede social, você vai ver tudo aquilo ali. Relacionamento, ciúme, obsessão, o cara tentando controlar a mulher achando que ela é a dona da situação. Você vai ver perdão, arrependimento. Você vai ver coisas aqui que é uma história que envolve esse triângulo amoroso, que ele acontece de uma forma completamente inesperada, mas é uma história tão crua e forte que você vai passando as páginas assim, você vai passando, querendo saber o que aconteceu, como é que foi. E tem umas pitadas, eu vou dizer mágicas, que a Carla Madeira consegue colocar aqui, apesar da crueza do aspecto da história, tá? Eu vou deixar aí a fotinha para vocês conhecerem uma das edições, né? Que tem aí hoje em dia. Mas é um livraço mesmo. Eu tô ainda pensando se eu vou ler o segundo e o terceiro livro dela, mas eu acredito que sim, assim que eu conseguir, eu vou trazendo por aqui para vocês. Mas Tudo é Rio é um livro que mexeu muito comigo, muito mesmo. Então, se caso você já leu, traga as suas opiniões pra gente. E se você ainda não leu, se dê essa chance de ler, se é o tipo de leitura que te agrada. E vamos falar sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira. Olha, que livro, tá? Que livro interessante. E
muito potente mesmo. Já esses outros, eu já tenho eles aqui em casa. Acho que esse foi o único livro que eu li que eu não tinha ele livro físico. Até mesmo eu peguei ele por audiobook e tive essa experiência de escutar o livro da Carla Madeira. Já esses outros aqui, eu já tenho livro físico, ó. A gente vai falar sobre eles agora. E são livros que eu fiquei muito impressionada de ler eles esse ano. E nós vamos começar com esse aqui, que é um livro que eu gostei bastante, porque eu já tinha lido algumas outras obras de outros autores russos, mas esse aqui eu não tinha ouvido falar. Ele é extremo contista, né? Escreveu acho que 2 ou 3 novelas, mas como a gente está fazendo o nosso projeto de leitura de Shakespeare, e ler peças ficou bem interessante para mim nesse momento. Então nós até falamos aqui no canal, nós falamos sobre esse aqui, o Anthony Chekhov e as 4 peças, que são uma das peças mais conhecidas, além da novela O Duelo, né, que ele escreveu. Mas essa experiência de ver isso aqui foi genial. As peças são A Gaivota, Tio Vânia, 3 Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. E o que é interessante de ver os russos, que eu acho, é muito essa questão de como eles veem as coisas da vida, né? Porque a gente tem uma forma de ver a vida, essas questões rotineiras, e aqui a gente vê tudo isso que a gente tem na nossa rotina. A gente vê as frustrações, desilusões amorosas, a solidão, e eu li outras histórias também, do Chekhov, e nossa, que coisa maravilhosa que é isso aqui. E se você não leu ainda, eu recomendo que você leia. Não são peças tão longas, né? Geralmente o Chekhov aí, ele foi mais um contista do que uma pessoa que escrevia romances. E se caso você não quer ler, porque você acha que vai ser muito absurdo e tal, nada disso. Você vai ver uma reflexão sobre as coisas cotidianas, e eu acho que você vai gostar bastante da experiência. Então, se caso for do seu interesse, 4 peças do Anthony Chekhov disponível aqui pela Penguin. Não sei se tem para outros editores, mas essa daqui, ó, vale muito a pena a experiência de acompanhar essa história. O próximo que nós vamos falar aqui agora é mais um livro da nossa rainha do crime, a Agatha Christie. É uma história que eu já tinha ouvido falar sobre ela. Eu vi uma vez a Duda Menezes falar sobre essa resenha dessa história e eu achei um barato de acompanhar. Um pouco diferente dos outros detetives que a Agatha coloca nas suas histórias, geralmente a Miss Marple e o Hercule Poirot. Nesse caso não é uma história deles, é uma história de uma dupla que a gente conhece em outros livros. Então esse é o Adversário Secreto, a gente falou também recentemente sobre ele aqui no canal, e é uma história que tem a ver com esse navio Lusitânia, né, que acabou naufragando ali, mais ou menos ali por volta da Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ver aqui um mistério que envolve isso aqui, os papéis secretos ali que precisam ser deixados num determinado local. E a gente vê esse casal aqui que já tem uma certa amizade, que vão se envolvendo um pouco mais aqui, mas que tem umas coisas aqui de investigação super interessantes. Tem uns filmes antigos de detetives que tem muito a ver com essa pegada aqui desse livro. Então, se você gosta dos livros da Agatha, mas que é uma coisa um pouco diferente com relação ao Hercule Poirot, com relação a Miss Marple, esse aqui, ó, vai ser uma excelente leitura para você. Você vai ler rapidinho, nem é tão longo assim. É um livro que tem as suas 380 páginas, que vai passar num pulão, tá? Vale muita experiência, cara. Se dá a chance de ler Agatha, eu tenho certeza que você vai gostar muito, se for o tipo de história para você. O próximo já é um livro mais complexo, como é o da Carla Madeira, mas essa aqui é uma história que precisa a gente relembrar. No vídeo anterior, a gente falou sobre o filme, baseado nesse livro aqui, que conta a história do Hotel Colônia, né? O Hotel Colônia não, Hospital Colônia, a pessoa que está boiando. E
essa história tão torturosa, tão dolorosa que existe, e que a gente parece que você vê um negócio desse meio que não acredita. Nem sei se eu vou poder mostrar isso aqui, mas dá para mostrar assim. A gente está falando de Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, tá? É um livro que ele foi uma reportagem, né, no jornal Tribuna, a Tribuna, né, de Fora, e que virou esse livro sensacional. Atualmente é publicado pela editora Intrínseca, né? Os livros da Daniela hoje em dia são publicados pela editora Intrínseca. Antigamente eram por outra editora. Tem tanto esse quanto o Cova 312, me parece que era editora Geração, parece, um negócio assim. Mas essa é a capa atual do livro, tá? Eu acredito que ainda você vê o livro na outra capa. E tem umas fotos aqui, eu nem vou mostrar as fotos porque não convém, né? E também para não dar BO para mim. Mas é um livro muito impactante. Você vai ver muito do que está no filme documental, né? Mas aqui tem alguns outros detalhes que acabaram não entrando na história do filme, mas que aqui você vai ter essa oportunidade de ter a história mais registrada, digamos assim. Mas é imperdível, tá? Só tem esses gatilhos, né? É um livro muito cru, muito doloroso de se ler. E tem uma história aqui que eu fiquei impressionada com ela, aliás. Mas vale muito a pena a leitura. Mas aquele detalhe, né? É aquele toque da Daniela Arbex, que é sensacional na sua contagem, né, de histórias. Todo mundo que eu tô lendo aqui, muito interessante também. Uma pegada um pouco diferente desse. Mas Daniela Arbex, sensacional, é uma das minhas musas das leituras aqui, e eu sigo ela nas redes sociais, é maravilhoso. Então, Holocausto Brasileiro, dá uma olhada se é o seu tipo de leitura, veja, leia o que está aqui, você vai se impressionar também, como eu me impressionei. E por último, mas não mais interessante, mais um livro do nosso mestre Stephen King, continuação de um dos grandes sucessos dele, um dos meus livros favoritos do autor, que é o Iluminado. Então agora nós falamos sobre Doutor Sono, um livro diferente da adaptação, tá? Gosto demais da adaptação, mas por eu ter visto a adaptação, por eu ter visto a adaptação do Iluminado e o livro do Iluminado e como ele termina, eu fiquei com curiosidade de ler o livro do Doutor Sono. Até tem um tempão que esse livro está aqui em casa e eu decidi dar a chance para ele esse ano. É uma história que você vai ver muito do Danny, vai ver muito do Danny adulto, como ele passou todos os eventos ali do Hotel Overlook. A gente vai conhecer também sobre esse grupo ali que está atrás desses iluminados, o que eles querem com esse grupo, né? E a gente vai pegar aí umas histórias muito interessantes. A gente vai conhecer a Abra, que é uma menina especial, maravilhosa, e a gente vai conhecer um pouco mais da história desses personagens aqui, Rosa, a Cartola, enfim. É uma história incrível de se ler. E eu gosto sempre de falar, King é que é negócio. Você pode gostar ou não dele. Mas tem histórias que, por ele ser um autor que ele tem essa pegada mais de contar com muitas minúcias na história, você consegue viajar mais na história. Tem outros que não, tem outros que você vai meio que se perder. Mas esse aqui é um daqueles que você se envolve e, nossa, assim, é um livro, deixa eu ver quantas páginas que ele tem. Ele tem que 475 páginas. Você nem vai sentir essas 475 páginas. É maravilhoso. Aqui da Suma de Letras, a Regiane, que deve ter traduzido como sempre, deve ser. Não, esse aqui é o Roberto Gray ainda. Alguns dele é a Regiane Levis, que parece, eu adoro a tradução dela também. Aqui, mas não perde nada, tá? Isso aqui é uma delícia de acompanhar. Vale muito a pena, você se envolve mesmo na história. Então, se caso você tenha aí um certo preconceito de ler King, e você já leu o Iluminado, dá uma chance, dá uma olhada nesse Doutor Sono,
tenho certeza que vocês vão gostar demais também. Então é isso, tá aqui, ó, alguns dos livros que a gente leu nesse primeiro semestre e que eu gostei bastante de falar sobre eles para vocês. Ficam aqui essas indicações e deixe nos comentários também quais foram as leituras que vocês leram nesse primeiro semestre que vocês mais gostaram. Eu quero pegar algumas dicas com vocês aí também, tá? Essas são algumas das minhas dicas. Outras coisas vocês podem seguir também nos nossos podcasts. Lá tem algumas que a gente fala de algumas leituras e a gente vai trocando aí figurinhas aqui no canal, que essa é a ideia aqui, a gente trocar figurinhas com relação às leituras. E é isso, muito obrigada a todos que têm nos acompanhado, tá? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e aos poucos a gente vai trazendo atualizações, as coisas que a gente está vendo, as coisas que a gente vai fazendo aqui o que precisa ser feito. Muito obrigada mais uma vez a vocês que estão conosco. Mais uma vez, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos então nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.